Tô aqui hoje com a Ana Paula, fez um procedimento de substituição de resina. Na verdade, era um procedimento que era uma porcelana, né? Deveria ter sido resina. Era uma porcelana no dente da frente. A gente fez essa substituição e eu queria começar bem do início mesmo, Ana Paula. Como que você me encontrou? Como é que estava sendo a sua vida naquele momento? Sim, eu já passei por vários procedimentos, né, nesse dente, desde quando houve o trauma, e aí... 12 anos, né, você falou? 12 anos. Uhum. Bati você aí... Bateu, como é que foi? Bateu na piscina? Não, no plástico. Sério? E aí foi escurecendo o dente, né? Aí foi necessário realizar um procedimento de canal. Certo. Aí depois desse procedimento, ainda assim o dente ficou escuro e permaneceu. Eventualmente eu fazia o clareamento interno, ele clareava, chegava próximo ao dente do lado, porém depois voltava de novo e foi levando assim por bastante tempo. Aí, em um momento que eu fui refazer de novo esse mesmo procedimento... Já maior? Já agora recentemente, há uns 2 anos atrás. Aí começou a piorar um pouco mais, o que já não era tão bom. Ele acabou que nesse procedimento de fazer de novo só fazer a limpeza interna do dente, foi proposto que fizesse também uma resina externa, né, para igualar a cor e tal, para não ter mais esse problema. E aí que piorou, porque não só não igualou, como ficou pior, diferente em tamanho, diferente em cor. E aí acabou que o resultado final não ficou bom. A gente pode até colocar aqui no cantinho, depois embaixo, aqui, só para os pessoas verem bem pequenininho. Teve várias etapas e não ficaram boas. Acho que no final... Acho que foi na gengiva também, né? Não teve isso? Não teve. Aquele que você mostrou que tem foi machucado. Machucado mesmo? Machucado mesmo. Não teve nada. Foi realmente ferindo ali na hora de executar o procedimento, que eu não sei exatamente como é, mas enfim, foi no procedimento. Aí depois... E aí você ia pra casa achando que ia melhorar com o passar dos dias, né? Não, eu achava feio. Você ia falar... Não ia melhorar não. Mas no final eu falei, bom, já tô vivendo assim com ele diferente, mas vou continuar normal vivendo, beleza. Mas você comentou que você parou de rir, você ficou bem mais... na verdade, assim, eu só fiquei na mesma, só que assim, eu mexi pra não melhorar em nada. Né? Tipo, fiquei com o mesmo problema que já vinha, que era o dente diferente do outro, né? E assim, não fez muito nenhuma mudança, né? Positiva. Ficou uma mudança pior, porque antes, pelo menos, ele era bem mais parecido o formato, a gengiva era saudável, não tinha problema com a gengiva. Passei a ter esse problema, que daí ela ficava sangrando toda vez que escovava, e aí ela ficou com um formato totalmente diferente da gengiva do lado, que piorou mais ainda, porque daí não bastava só o dente ser diferente, a gengiva estava diferente, ela estava sangrando, então começou a causar esses outros problemas. E aí eu estava estável ali com relação a esse problema, que eu não estava vendo muita forma de solucionar, que eu fiquei com medo de piorar ainda mais. Certo. Aí eu conheci a clínica através do YouTube. Você estava na sua casa lá e aí... Todos os dias, né, passando várias vezes lá, Benjamin Moral, não sei o que e tal, E aí foi passando várias vezes. Aí eu senti a curiosidade de procurar no Instagram e acompanhar o trabalho para ver como era feito isso, se não era aquelas coisas muito artificial, né, que fica bem... Na verdade era só uma propaganda, né, você falou? Pra não ver se era mais um ele na multidão, né? Porque daí eu fiquei extremamente, muito mais exigente com relação a isso, porque eu falei, poxa, já passei Isso que eu costumo falar para os pacientes, assim, o paciente que ele vai num dentista pela primeira vez, ou então ele nunca teve um procedimento em dente da frente, aí ele vai e às vezes ele acha assim, eles vão entregar o mesmo padrão de serviço. Aí você vai, não encontra, aí ele já fica um pouco mais traumatizado. Ele vai em outro, ele vai ficando cada vez mais gato escaldado, né? E aí chega uma hora que ele já começa a perder a esperança. Então eu tenho muitos pacientes aqui que às vezes chegam e acreditam que aquilo ali é o máximo que dá mesmo. E não tem como melhorar. Que é aquilo ali, ok. Ou então teria que ser aquele que os outros vai lá e as pessoas desgastam todos os dentes completo e faz aquele... E eu... Nossa, era tem casos que daí ainda topa fazer isso, faz e aí estraga todos os outros. Eu tenho casos aqui de pacientes que
Era para fazer um só, ainda extraiu, colocou um implante, fez tudo, o paciente não ficou satisfeito. E não sai disso. Esse era o meu maior medo, perder o dente que eu tinha e ainda, né, estragar mais os outros ainda. Para que os pacientes possam entender, né, o procedimento no caso dela, o que aconteceu foi um manchamento desse dente, porque ele foi feito, o canal não foi, existe, né, um tipo de material que você coloca ali dentro, esse material ele mancha o dente se você deixa ele na parte mais externa, então ele deveria ter ficado mais lá para dentro da raiz. No caso, como ele não ficou ali totalmente, né, na posição correta, ele acabou manchando a parte aparente do dente, e aí a gente tem que ter uma solução para isso. Ou é fazendo um clareamento interno, que tira um pouco esse pigmento, mas depois acaba voltando, ou então a gente tem que fazer uma faceta na frente do dente. Só que em pacientes que têm canal tratado, às vezes a faceta também não vai conseguir resolver e vai gerar um segundo problema, que é essa questão da gengiva, que daí fica inflamando, se não tiver um acabamento adequado, né? Fazendo da forma correta, não tem mais problema, né? Sim. O mais legal é o seguinte, eu lembro bem, quando você veio aqui, você falou pra mim e eu falei pra você, olha, a gente tem a opção de porcelana e de resina. O que você tinha feito era porcelana, né? E é muito legal, porque muitas pessoas perguntam aqui pra mim assim, mas porcelana não é melhor do que resina? Agora que você tá com resina, o que você acha? Sim, é bem melhor a resina, né? Porque ela deixou muito mais naturalidade no dente com relação à porcelana, que fica uma coisa ali bem única e fica diferente dos outros. Outra coisa também muito interessante, ela viveu essas duas experiências, né? Por isso é importante isso de perguntar. Ela veio para fazer esse dente. Nesse dente, a gente, no mesmo dia já fez? Ou eu tive que moldar, mandar para o protético, colocar um provisório? No mesmo dia. E em nenhum momento também fiquei com um dente tão ruim perto do outro, né? O tempo todo do processo, desde quando iniciou, ficou com o dente muito próximo. Muito próximo do outro, né? Ficou bem neutro. Não precisei ficar com um dente assim muito... totalmente fora ali do padrão geral. Sim. Uma coisa muito legal a gente já fez no mesmo dia o dente, e aí o que eu sugeri para ela? Esse do lado que ela tinha aqui, ele estava um pouco fora do formato do seu rosto. Hoje você olhando, você se identifica com ele, né? Sim. Mas o que acontece? Ela tem o rosto mais marcado nessa região, né? Um pouco mais volumado nessa região, e esse volume que ela tem aqui, o rosto um pouco mais quadrado, o dente precisa trazer isso, né? E o dente dela era um dente um pouco mais oval, então não combinava muito. Então o que eu sugeri para ela? Vamos ajustar o outro, eu coloco um pouquinho de camada de resina na frente, sem desgaste, né? E foi assim que era outro medo também. Exatamente. E aí eu fiz sol do lado de cá. Então, de início, a gente mexeu nesse, e aí depois ficou faltando igualar os dois, né? Sim. Na segunda vinda sua, que daí a gente igualou os dois, eu já tinha feito a plástica gengival, o que você já percebeu na gengiva logo de cara? Que já não tinha mais sangramento, já ficou bem mais saudável, né, também. O formato também ficou 10 vezes melhor, tipo, sem comparação com o que tava. Aí você voltou hoje, que é o dia de ajuste, e aí é o que eu falo que é uma das maiores vantagens da resina. Ela voltou hoje e ela falou assim, doutor, tá perfeito, né? Eu não quero que mexa nada, mas dá pra só acrescentar um pouquinho aqui, que eu tô achando que aqui dá pra acrescentar um pouquinho. O perfeccionismo. Exatamente, que é legal. Aí eu falei pra você, eu falei, é muito minucioso, mas eu vou fazer. Aí a gente sentou aqui e aí eu ajustei isso aí. E aí você terminou de ajustar, o que você falou? Perfeito. Agora tá perfeito. E o mais legal, sabe o que é? Porque a resina permite isso. Porque se fosse porcelana, teria cimentado, ela teria ido embora e não teria como resolver mais, né? E então, assim, no fim das contas, como que você avalia todos esses detalhes, da questão da clínica, o que foi entregue para você, se coincide com aquilo que vocês tinham de expectativa e também com relação ao material, enfim. Eu resumo como um trabalho muito mais caprichoso, até mesmo eu posso chamar de artesanal, né? Diferente de uma linha de produção que faz algo igual para todo mundo, é algo muito mais personalizado, e isso para mim foi bem diferencial, porque às vezes o mesmo procedimento que trataria um problema de uma pessoa não trataria o de outra, que era o meu caso. Então, por exemplo, só uma porcelana lá fixa ou só um tipo de procedimento não resolveu o problema que eu tinha, né? Sim. E esse tratamento foi todo montado para o meu caso específico. Então, acaba que é literalmente uma arte mesmo de chegar ali tão próximo do perfeito, de não parecer que foi feito nada assim de diferente e tal, e num dente tratado com canal, né? E ficar perfeito, né? Tipo... E o que seu marido achou quando viu? Achou ótimo, achou lindo também. Outra coisa que eu ia falar também, que eu tava até já esquecendo.
você já fez o clareamento lá no início, né? Sim. Que é mais um detalhe da personalização que a gente falou. Sim. Vamos começar fazendo o clareamento. Primeiro a gente clareia o seu dente, deixa tudo bem branquinho, para depois a gente fazer, né? Daí a gente faz a substituição só desse daí pra gente poder deixar. Isso, pra uniformizar também, né? Até acredito que também tem essa foto do antes, que não dava a impressão que os outros tinham tantas diferenças, até fazer o clareamento e ver que tinha diferença também. Exatamente, porque daí quando a gente... eram várias cores, né? Entre eles, né? Sim. Entre si. E a gente igualou tudo, agora igualou eles e fechou com chave de ouro, né? Dente branquinho. Ela não vai nem usar só branco pro Réveillon, você já vai estar com o dente 100% branquinho também. E natural. Sim, né? natural. Que é uma coisa que você pedia muito no começo. Sim, o meu maior medo era ficar com aquele dente de gesso, né, branquésimo, assim, que... Não era. E eu já falei logo de cara, não, isso aí a gente não faz. Mal coisa de mau gosto. Sim. Mas é isso, Ana Paula, queria te agradecer pela confiança, né? A gente tá terminando hoje aqui o procedimento, terminando o vídeo também. Queria te agradecer pela confiança, né? Deixar as portas abertas aí para que sempre que você precise, fazer a limpeza de sempre. E te agradecer muito pelo depoimento também. E eu também agradecer, né? Pelo procedimento muito bem executado, profissional, sem palavras, eu não tenho nem o que falar. Foi um prazer, muito obrigado.